Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco, sobre saúde ambiental. Quando a gente lembra de saúde ambiental, tá totalmente ligado ao meio ambiente e às interações do ambiente com o homem. Como o homem se comporta no meio ambiente, o que ele está fazendo para poder ter essa saúde ambiental. Primeiramente, para a gente conhecer, para a gente adentrar o tema, vamos abrir primeiro o que é saúde ambiental, né? O primeiro tópico que a gente vai abordar na aula. O que é saúde ambiental. Então, o que é essa saúde ambiental? Na verdade, saúde ambiental ele é um conjunto de ações, que proporciona o conhecimento e detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionados do meio ambiente, que interfere diretamente na saúde do homem. Então, ela tem a finalidade de identificar medidas, de prevenção e de controle dos fatores de risco ambientais relacionados a doenças ou outros agravos à saúde. Ou seja, saúde ambiental na verdade, é um conjunto de ações. E esse conjunto de ações, vou colocar aqui, é um conjunto de ações. E esse conjunto de ações deve proporcionar um bem-estar à humanidade, um bem-estar à sociedade. E esse bem-estar deve estar ligado diretamente à sua saúde. O ser humano deve ter uma saúde, uma boa saúde, na verdade, assim, além de ser esse conjunto de ações que levam a uma sociedade saudável, essa saúde ambiental também deve buscar soluções para possíveis doenças, por exemplo, soluções para a saúde, por exemplo. E assim, só que para termos essa saúde ambiental, o ser humano ele precisa estar interagindo com o ambiente, ter uma interação saudável. Porque assim, a saúde do ser humano, ela depende totalmente do ambiente em que ele vive. Por quê? Se o ser humano, se uma sociedade vive em um ambiente poluído, em um ambiente sujo, em um ambiente assim com riscos à sua saúde, com certeza o seu corpo ele será afetado, tanto a sua saúde física como a sua saúde mental. Então, por isso que o ambiente e o ser humano devem estar em conjunto, ambos devem estar alinhados. E para que o ser humano viva saudavelmente e tenha uma interação saudável com o meio ambiente, é preciso cuidar desse ambiente. Como que ele pode cuidar do ambiente que ele vive, da sociedade que ele vive, para poder ele viver bem? Por exemplo, menos poluição. Por quê? Porque menos poluição, ele vai respirar melhor, vai diminuir casos de doenças respiratórias, por exemplo. Então, assim, é de grande importância que o ambiente ele esteja saudável para poder o ser humano estar saudável. Então, assim, por exemplo, na água, a qualidade da água para o consumo humano, ela deve ter uma qualidade boa. Se o ser humano polui o rio, por exemplo, polui um poço, então ele vai beber essa água. Ele bebendo essa água corre sérios riscos de contaminação. E assim, é aí que entra também a vigilância, Porque aqui, como eu falei, a saúde ambiental ela deve ter também soluções para a saúde humana. Quando o ser humano não está vivendo bem, deve-se procurar soluções. Então, por exemplo, se há um rio poluído e uma sociedade está consumindo a água desse rio, é necessário que busquem uma solução
para poder abastecer de uma outra forma a cidade, para poder a saúde da sociedade voltar ao normal. Assim, um outro aspecto relacionado à saúde ambiental é o controle de vetores, né, que são atividade de intervenção ambiental. Vou colocar aqui, controle de vetores. Esses controles de vetores são atividades de intervenção ambiental, né, que é por parte do poder público, e principalmente para poder reduzir ou até mesmo eliminar as condições variáveis ao desenvolvimento de vetores de doença, que, por exemplo, insetos, aracnídeos, molusco, o Aedes aegypti, entendeu? Carrapatos, são seres que transmitem doenças. Então, assim, para poder ter essa saúde ambiental, tudo precisa estar tranquilo, tudo precisa estar em equilíbrio. E assim, existem também com esse desfavorecimento, quando o ser humano, na verdade, não atua lado a lado com o ambiente, pode-se causar sérios danos, porque pode reaparecer doenças que anteriormente foram controladas. Então, se o ser humano, por exemplo, ele destrói o meio ambiente, se o ser humano polui a água, se o ser humano proporciona vamos dizer, um local adequado para a proliferação de um mosquito da dengue. Então, isso aí, ele atrai doenças para si. Então, na verdade, o ambiente, ele está lá fazendo seu papel. Só que será que o ser humano está fazendo seu papel? Então, a gente preservando a saúde ambiental, a gente também preserva a nossa saúde. E assim, o reaparecimento de doenças pode estar ligado ao quê? Eu vou apagar aqui para dar espaço para a gente falar um pouco sobre esses reaparecimentos de doenças. O que está relacionado ao reaparecimento de doenças? Porque muitas doenças vão e voltam, mas por que essas doenças vão e voltam, já que existem vacinas? Justamente, essas doenças vão e voltam devido ao uso descontrolado, né, o uso indevido do meio ambiente. Então, outro ponto que a gente vai abordar aqui é o reaparecimento de doenças. Reaparecimento de doenças. Então, esse reaparecimento de doenças pode estar ligado ao quê? Poluição da água, por exemplo. A poluição da água. Então, assim, ao jogar lixo na água, a gente pode aumentar a proliferação de micro-organismos patogênicos, ou seja, micro-organismos que causam doenças. E, é claro, substâncias tóxicas para nós. Por exemplo, o esgoto, se lançado sem o devido cuidado na água, ele pode transportar as fezes de pessoas doentes e favorecer a transmissão da hepatite, por exemplo. Então, se uma pessoa em um determinado lar está com hepatite e o esgoto de sua casa é lançado na água do rio, outra pessoa vai beber essa água. Então, a outra pessoa bebendo essa água, ela vai se contaminar e vai o quê? Ter hepatite. Então, assim começa a proliferação dessas doenças através de quê? Da poluição da água. Então, assim, além de transferir a hepatite, por exemplo, pode transferir a giardíase, as cardíase, a diarreia infecciosa, entre outras doenças graves. Então, são todas doenças graves que podem ser transmitida através da poluição da água, e ela pode ser transmitida por uma quantidade enorme de pessoas. Por exemplo, uma única pessoa está com hepatite, aí seu esgoto vai lá e é despejado no rio aqui.
várias pessoas vão beber dessa água, que é uma pessoa, 2, 3, 4. Várias pessoas vão beber dessa água, então o grau de contaminação é muito grande, tá? Um outro fator que pode levar ao reaparecimento de doenças é o quê? É a poluição atmosférica. A poluição atmosférica. Então, na poluição atmosférica está relacionada ao quê? Aos problemas respiratórios, tais como o aumento dos riscos de bronquite, asma, câncer de pulmão, efizema pulmonar. Então, vale destacar que a poluição do ar também afeta o coração, desencadeando até mesmo infarto. Então, é muito grave essa questão de poluição. Porque você pode imaginar que uma coisa soltada no ar não vai gerar tanta doença, mas gera sim. Você poluindo o ar, né? Você poluindo a atmosfera, causa doenças para você mesmo. Então é importante que você, antes de tudo, cuide da saúde ambiental e, consequentemente, você está cuidando da sua saúde, entendeu? Então, outra coisa que pode estar levando ao reaparecimento de doenças é o desmatamento. Então, com o desmatamento, ele acelera o surgimento de doenças, principalmente aquelas que são ocasionadas por vetores. Na casa, os vetores que eu falei aqui, o Aedes aegypti, é um carrapato, é o que mais pode transmitir doenças. Então, vários micro-organismos aí podem transmitir doenças, vários vetores. Então, esses transmissores que anteriormente estavam no interior das matas, né, passam a buscar outros locais para poder se abrigar e conseguir alimento. Porque assim, antes de desmatar lá, tinha muitas árvores, entendeu? Muitas árvores. Então, esses vetores, por exemplo, o mosquitinho, ele estava aqui nas suas árvores e aqui tinha alimento suficiente para eles. Quando a gente começou a desmatar, o que aconteceu? Que a gente começou a construir e não tinha mais espaço aqui para ele. Ele veio para nossas casas, trazendo o quê? Trazendo doenças. Então, assim, é muito importante que a gente cuide da saúde ambiental para poder a gente estar saudável. E assim, o ser humano, ele deve interagir de acordo com o meio ambiente, né? Ele deve estar de acordo com o meio ambiente, ele deve pensar mais no meio ambiente. E assim, é muito importante que a gente tenha consciência de que prejudicando o meio ambiente, estamos prejudicando a nós mesmos. E assim, essa foi nossa aula de hoje, é mais uma aula reflexiva, mas eu vou deixar uma questãozinha aqui para vocês poder vocês refletirem no que estamos passando em relação ao meio ambiente. Então assim, para você, é importante preservar o meio ambiente? Por quê? É importante preservar o meio ambiente. E aí você vai me dizer por que é importante, tá? Ou se não, né? Não sei se você acha que é importante preservar ou não o meio ambiente. Então essa foi nossa aula de hoje, viu, pessoal? Muito obrigada.